porque a gente se lembra que o Jesus falou, né, que o reino de Deus é das crianças, né, que nós devemos nos tornar como crianças, né. Então às vezes eu me vejo fazendo umas coreografias toda torta aí, né, e é um pouco daquilo que em nós é criança, né. Teve o Dia das Crianças agora na sexta-feira e eu recebi alguns posts, né, de alguns adultos fazendo brincadeiras de crianças, né, que a verdadeira criança nunca envelhece. Então acho isso muito, muito interessante mesmo. Bom, hoje nós vamos falar sobre esse segundo T, que nem o Alan falou aqui, sobre os nossos talentos. Se no primeiro domingo, o domingo passado, o Alan disse que nós devemos, na igreja, ofertar o nosso tempo, e cada um de nós que estamos aqui hoje estamos ofertando o nosso tempo aqui na igreja. Você deixou de fazer algo na sua casa, com a sua família, algum outro compromisso para estar aqui hoje, você está ofertando o seu tempo. Nós também vamos falar um pouco hoje sobre como ofertar os nossos talentos. Aqui diz assim: eu me comprometo a contribuir com as minhas habilidades e talentos. Me comprometo a contribuir nesse ambiente de igreja com as minhas habilidades e com os meus talentos. E para isso, eu quero convidar você a abrir ou acessar a sua Bíblia aí, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 12. 1 aos Coríntios, capítulo 12. Aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo de número 12. Eu gostaria de pedir, não tem nada a ver com reverência, porque para mim reverência não diz respeito à postura, mas ao coração, mas a título de um entendimento melhor desse trecho que nós vamos ler, que é tão lúdico, que a gente se colocasse de pé para fazer essa leitura, porque isso vai nos trazer até um entendimento melhor disso que nós vamos ler. E eu gostaria que enquanto nós fizéssemos essa leitura aqui, você pensasse nesse corpo que você acabou de colocar de pé, no seu corpo, que acabou de ficar de pé agora. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. O apóstolo Paulo escrevendo: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer brasileiros, quer argentinos, quer bolivianos, quer venezuelanos, quer americanos, quer holandeses, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra.
e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, e nós acabamos de fazer isso aqui orando uns pelos outros, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na Igreja de Deus, estabeleceu primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Vamos fazer uma breve oração ainda. Nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela porção da Tua palavra lida nessa manhã. Essa palavra que por si só, lida com entendimento, já provoca em nós um aprendizado e incita em cada um de nós mudanças na nossa maneira cristã de ser e de viver. Nós te agradecemos por isso e pedimos que o Senhor nos conduza nessa manhã, como já tem nos conduzido, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar. Me comprometo a contribuir com as minhas habilidades e com os meus talentos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Coríntios, não é aos corintianos, mas aos coríntios, ele escreve a uma igreja muito problemática, uma igreja que tinha sérios problemas no meio daquele ambiente, no meio daquele povo que ali se reunia nessa igreja. E um dos principais problemas que a igreja de Corinto tinha era o problema das divisões, da formação de grupos, da formação de partidarismos dentro da igreja. Um dizia assim: olha, o meu grupo pertence a Paulo. Outro dizia: o meu grupo pertence a Apolo, que era um outro mestre da época. E não que isso fossem grupos naturalmente formados por afinidade, porque a afinidade é algo natural. Por exemplo, eu posso passar a nutrir afinidade com o Odair e nós formarmos uma amizade. Assim como eu posso ter dificuldades, por exemplo, de nutrir uma afinidade mais próxima com o Renato. A afinidade é algo que faz parte da vida humana e diz respeito à nossa maneira de se relacionar. O Senhor Jesus, ele nutria afinidades. Do grupo apostólico maior de Jesus, 3 sempre andavam muito próximos dele, Pedro, Tiago e João. E desses 3, um reclinou a cabeça no seu ombro, João, o discípulo a quem Jesus amava. Afinidade é absolutamente normal no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Mas o que estava acontecendo na igreja de Corinto é algo diferente de afinidade. O que estava acontecendo na igreja de Corinto era divisão por partidarismo. Eu achei interessante que o Pedro, meu filho mais velho que estava aqui, ele viu eu fazendo o esboço da mensagem e ele viu eu escrevendo assim, partidarismo, né? E ele perguntou: pai, qual é o nosso partido? Nessa época eleitoral, né, e de eleições, ele ficou preocupado com isso. Eu falei: filho, nós somos de Deus. E o que eu quero falar aqui é que
na igreja, no corpo de Cristo, não deve haver divisões e não deve existir partidarismos, no sentido de dizer assim, eu pertenço a um grupo, outro pertence a outro grupo, portanto eu não me dou com aquele grupo não se dá comigo. Isso é totalmente inconveniente no ambiente onde todos nós fazemos parte de um mesmo corpo. Essa rivalidade na igreja de Corinto, ela gerava inclusive um clima que nós temos conhecido muito nos dias atuais. É um clima de intolerância. Os que pertenciam a um grupo, eles sequer nutriam algum tipo de simpatia pelo outro grupo, mas o clima que pairava na igreja de Corinto era um clima de intolerância. Se eu puder, eu dou uma cotovelada. Se eu puder, eu puxo o tapete. Se eu puder, eu passo o pé quando ele cruzar aqui por mim. Era um clima de rivalidade e de intolerância. Agora, quando nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós podemos dizer com muita tranquilidade que Deus quis instruir a igreja de Corinto com relação às divisões e aos partidarismos. E se nós, como cristãos, depositamos reverência nessa palavra, que é a palavra de Deus, nós podemos dizer ainda mais, podemos aprofundar um pouco mais isso. Nós podemos dizer que Deus, Ele quis instruir a igreja de Corinto, de 2000 anos atrás, com relação ao partidarismo e às divisões no meio da igreja, e através dessa mesma mensagem escrita aos Coríntios, Deus quer nos instruir hoje. No dia... Que dia é hoje? 14 de outubro de 2018. Essa palavra se torna atual, ela se torna presente para cada um de nós. E é interessante que, de forma bem lúdica, para se fazer claro aos coríntios e a nós nos dias de hoje, Deus usou como exemplo, através do apóstolo Paulo, o corpo humano. E por isso eu pedi para que nós ficássemos em pé no decorrer da leitura, porque através dessa imagem que o apóstolo Paulo fixou na mente do povo de Coríntios e fixou em nossas mentes nessa manhã do corpo humano, Deus está mostrando como todo o corpo faz sentido, como existe uma lógica, uma harmonia no funcionamento do corpo humano, como um membro trabalha em benefício do outro no nosso corpo humano. Nós temos as nossas vias respiratórias trabalhando em benefício do pulmão, que oxigena todo o nosso corpo. Nós temos todo o nosso sistema digestivo que nos permite nos alimentar, e você talvez deve hoje pela manhã ter comido o seu pão na chapa com o seu café com leite, ou não, daqui a pouco nós teremos aqui, não pão na chapa, né? Mas teremos o nosso café aqui. Mas todo esse sistema digestivo, o que ele proporciona para nós? Que nós nos alimentemos e que todos os nutrientes daqueles alimentos, eles cheguem nas mais diversas áreas do nosso corpo. Então esse texto nos mostra como faz sentido quando o corpo ele trabalha em harmonia, onde cada membro desse corpo trabalha em benefício do outro. Cada membro desse corpo tem uma ação em direção ao outro. E ele mostra também como não faz sentido um membro privar o outro dos seus benefícios. Como não faz sentido um membro privar o outro dos seus benefícios. E isso nós podemos aqui imaginar, usando aqui a nossa mente, né?
Imaginem se os nossos pés dissessem assim: olha, a atividade de caminhar vai ser só para mim, eu não vou compartilhar com os meus braços. Caminhar é só para os pés, os braços não vão usufruir dos benefícios de caminhar. Ou se, por exemplo, as pernas dissessem assim: olha, o ato de sustentar vai ser só para mim, não vai ser para você, tronco. Se você quiser, você arruma outro jeito de ficar em pé. As minhas pernas vocês não vão usar. Ou se os braços dissessem, por exemplo, as nossas orelhas, assim: olha, o ato de abraçar, de segurar algo, vai ser só para mim, não é para você. Eu não compartilho isso contigo, isso fica só comigo. Então nós teríamos um colapso do corpo humano, porque um membro estaria trabalhando no seu individualismo, querendo produzir benefícios apenas para si e não compartilhando o seu benefício com o outro. Seria a inviabilidade do corpo humano como nós conhecemos. Imagine se o pulmão falasse assim para o restante do corpo: o ato de respirar é somente meu, eu não compartilho o ar com mais ninguém. Morreria. Não existiria restante de corpo humano. Imagine se numa intriga semelhante a essa, então agora a boca e o nariz dissessem assim: tudo bem, pulmão, então eu não forneço mais para você o ar. E aí, como é que você respira? Ou se o coração falasse assim: pararei de bombear, vou bombear só para mim, e não vou levar o sangue até os pés, não levarei o sangue até as extremidades, não levarei sangue até o cérebro. Morre. Não existe. Isso é o que os médicos chamam, em casos extremos, de falência múltipla dos órgãos. Quando o corpo como um todo já não tem os benefícios do fígado, do rim, e vai parando tudo, vai desencadeando um colapso no corpo humano que acaba desembocando no falecimento e no óbito. Isso nos mostra claramente que cada membro tem necessidades que só podem ser supridas pelo outro. Cada membro do nosso corpo, ele tem necessidades que só podem ser supridas pelo outro. Cada membro do corpo, individualmente, ele é um supridor de necessidades. E ele é beneficiado pelo que o outro faz. Então, ao mesmo tempo que ele supre necessidade do outro, ele é beneficiado. Ele supre e é beneficiado. Ele supre e é beneficiado. Num movimento contínuo. Isso não para. Senão o corpo deixa de existir. Nenhum membro é autossuficiente. Ninguém é uma ilha. Ninguém tem capacidade de viver apenas com aquilo que ele mesmo consegue angariar ou produzir. Todos dependem de uma cadeia de coisas acontecendo. E é interessante, eu vinha meditando nessa mensagem de hoje, né? E eu e a Débora, a gente vai ser padrinhos de casamento de um casal de amigos nossos. E um casal que a gente gosta muito, só que eles pediram pra gente dançar no dia do casamento deles. Dançar. Assim, se existe uma pessoa mais travada do que eu não conheço, né? Mas pra gente fazer parte do momento e prestigiar o casal, eles prepararam uma série de ensaios, né, pra gente participar. E é incrível você perceber como o corpo humano precisa trabalhar em harmonia. Porque para dar 2 passos para um lado,
e 2 passos para o outro. Isso é um grande desafio para mim. Os ombros têm que acompanhar. Você não pode ficar subindo e levantando. O rapaz falou: o que você está fazendo? Eu falei: eu não sei. Me explica, o que eu faço? E ele falou: olha, o seu corpo tem que ter harmonia. Tem que ter harmonia para você conseguir 2 para lá e 2 para cá. E a coisa vai se complicando. Daqui a pouco eu vou ter que pegar a Débora e fazer novamente 2 para lá. E aí são 2 fazendo juntos. E eu falei: gente, isso é um desafio muito grande. E ele faz isso com uma naturalidade tremenda, né? E eu passei a admirar quem dança, porque depende realmente de um envolvimento do corpo como um todo. Eu não sei se isso é para mim, mas o que eu aprendi é que se o corpo todo não estiver em harmonia, você não dança nessa vida. Você não dança nessa vida. Isso precisa acontecer. Agora, eu queria trazer isso mais para perto de nós. Eu queria trazer isso um pouco mais aqui para o hoje, para o nosso dia a dia. Trazer isso para a dinâmica da nossa igreja, para a dinâmica da igreja como um todo, né? Nós, como igreja cristã, e mais especificamente como igreja Urbanova, aqui no centro de São Bernardo do Campo, na rua Santa Filomena, número 999, no centro de convenções, especificamente falando, nós fazemos parte de um corpo, do corpo de Cristo. Nós fazemos parte de um corpo, localmente falando. E de forma prática, pensando assim, bem localmente, eu tenho a plena convicção de dizer que nós aqui dependemos de uns dos outros para podermos viver como um corpo. Individualmente, nós dependemos do coletivo acontecendo para que nós possamos funcionar aqui como um corpo. Para que a nossa igreja Urbanova ela possa existir aqui como um corpo, existem diversos aspectos visíveis, externamente falando, aos olhos humanos, e diversos aspectos invisíveis aos olhos humanos, que são absolutamente necessários para que nós possamos existir como igreja aqui neste local. Eu vou dar um exemplo para vocês. Para que nós estejamos reunidos aqui hoje, como igreja, foi necessário que alguém ofertasse. E a gente às vezes tem até receio de tocar nesse assunto, portanto que o assunto financeiro ele foi banalizado em muitos ambientes, mas para que esse encontro fosse viabilizado, foi necessário que alguém ofertasse. Foi necessário que alguém entrasse em contato com o hotel, reservando o dia de hoje e pagando para que nós pudéssemos estar aqui. Foi necessário que alguém gerasse relatórios financeiros e enviasse para todos nós, para que todos nós tivéssemos um sentimento de contribuição em um lugar que é relevante. Para que esse ajuntamento aqui aconteça, é necessário que exista alguém que dê aula para as nossas crianças aqui do lado. Nós temos professoras ensinando as crianças aqui do lado. Para que esse encontro aqui aconteça, é necessário que alguém toque e que alguém cante e que nós acompanhemos. Para que esse encontro aqui aconteça, alguém está gravando para depois compartilhar, e é necessário alguém que compartilhe isso, para que esse conteúdo alcance outras pessoas que não puderam estar aqui hoje e que talvez estão impossibilitadas de se deslocarem do seu local e irem para uma igreja.
para que esse local aqui aconteça, exista harmonia nele, é necessário que alguém se disponha e fale assim: olha, eu quero recepcionar as pessoas quando elas chegarem, eu quero dar as boas-vindas, eu quero dar um abraço em quem chegar aqui, eu quero cumprimentar e olhar nos olhos dessa pessoa. Para que esse encontro aqui aconteça, alguém, logo no início desse dia, estava se preocupando em trazer para nós alguma coisa para a gente compartilhar aqui depois. Vai ter aqui talvez uma torta, um bolo, um café, porque o nosso culto não acaba nesse período de mensagem, ele continua aqui fora. Então, para que esse encontro aconteça de forma visível, existem diversas demandas que são supridas por quem? Por todos nós. Fazemos parte desse corpo. Não são por pessoas que não fazem parte desse corpo, mas todos esses itens são supridos por pessoas que fazem parte desse corpo, desse local, dessa igreja, dessa família, dessa comunidade, dessa unidade, o nome que você quiser dar para isso, mas de pessoas que fazem parte desse ajuntamento. Isso de forma visível. E de forma invisível, o que nos faz existir como igreja Urbanova? E aqui nós poderíamos citar outras coisas ainda. De forma invisível, sabe o que existe nesse ambiente? Existem pessoas que amam e são necessárias para que esse ambiente aconteça. Pessoas que amam e que se preocupam umas com as outras. Tem pessoas no decorrer dessa semana e no decorrer das semanas que me mandam uma mensagem perguntando assim: como está a sua vida? Olha que lindo isso. E eu sei que tem pessoas que se preocupam também com você no decorrer dessa semana. Para que esse lugar aconteça como igreja, invisivelmente, tem pessoas que são hospitaleiras, que abrem os braços da sua vida e muitas vezes da sua casa para hospedar o outro, para oferecer hospitalidade para o outro, para que o outro possa na sua casa cear, ter uma refeição, ter um momento de café, ter um momento familiar. Para que esse lugar aqui aconteça como igreja, tem pessoas aqui que têm um dom de socorro, que veem um outro passando dificuldade e não se conformam com isso. E a atitude dessas pessoas é de socorrer, falar: eu quero fazer algo. E estendem o seu braço em socorro em direção a outra vida. Para que esse lugar invisivelmente aconteça, tem pessoas aqui escutando e tem pessoas aqui falando. Tem pessoas aqui aprendendo e tem pessoas aqui compartilhando. Então, para que nós existamos como igreja, como esse corpo bem ajustado, existem inúmeras demandas visíveis e invisíveis que precisam acontecer para que a nossa igreja ela possa existir e falar assim: olha, eu faço parte de um corpo. Eu não sou uma ilha individual, não sou um monge solitário, não sou um dissidente da igreja, alguém que decidiu lutar do lado de fora, mas alguém que luta do lado de dentro, que quer vencer junto com a igreja, batalhando pelos valores de Cristo. Todos temos inúmeras funções visíveis e invisíveis que nos permitem funcionar como corpo. E eu dou graças a Deus pela nossa herança protestante. Sabe por quê? Porque em todas essas áreas que nós falamos aqui, existem demandas para nós trabalharmos. Existem demandas para o Rodrigo trabalhar, para o Odair, para a Denise, para a Luciana, para o Vitor, para a Camila. Em todas essas áreas que foram mencionadas aqui, tem demanda para todos nós trabalharmos. Para cada um de nós. E por que eu dou graças a Deus a essa herança protestante que nós fazemos parte dela? Porque todo esse trabalho,
ou todo esse serviço, ou todo esse movimento em direção ao outro, ele não está restrito a um grupo pequeno de pessoas, a um grupo, a um clero que é superior a nós. Mas todo esse serviço ele pode ser desempenhado por cada um de nós conforme os dons, habilidades e talentos que o Senhor nos tem dado. Não está restrito a um grupo pequeno, mas está assim espalhado. E a pergunta que nós fazemos é: que parte me cabe nesse corpo? Que parte me cabe nesse corpo? Como contribuir com os meus dons, com as minhas habilidades e com os meus talentos? Que parte me cabe nisso daqui, como Urbanova falando? Essa semana mesmo, eu e o Alan, nós idealizamos uma outra área que seria um sonho funcionar aqui na Urbanova, que é a área de dar um empurrãozinho em pessoas que estão começando como empreendedores. Ajudar a pessoa a fazer um site, ajudar a pessoa a fazer uma campanha no Google, ajudar a pessoa a ter um logotipo, a ter um cartão de visita, a impulsionar, não a dar o peixe, mas dar a vara, ensinar a pessoa a pescar e promover um meio para que ela vá adiante, preocupado com as necessidades locais que nós temos percebido. E eu e o Alan, a gente tem uma sinergia bem interessante, então a gente trabalhou e logo o rabiscou e falou: olha, seria legal se acontecesse assim. Aí a pergunta: mas quem vai fazer isso? Porque faltam braços. E esses braços, eles não são apenas meus, do Alan, ou de quem já está fazendo algo, mas são braços compartilhados de todos nós aqui como corpo de Cristo. Porque nós já fazemos muita coisa, mas eu tenho a certeza de que se cada um de nós fizermos a seguinte oração a Deus: Senhor, qual parte me cabe nesse corpo? Eu quero ter a minha relevância nesse corpo. Eu não tenho dúvidas de que Deus irá responder. E de que Deus irá dar a cada um de nós uma boa medida em que nós podemos servir e ser úteis e encontrar a nossa maneira de ofertar talentos, habilidades e dons no corpo de Cristo. Eu me recordo uma vez que eu estava muito inquieto com isso, né? Um período da minha vida que eu falei assim: olha, mas eu não quero ser popular, eu quero ter uma vida relevante. E eu orei a Deus, eu falei: Senhor, eu gostaria de ter uma atuação relevante para pessoas que estão precisando de alguma maneira. Gostaria de servir de uma maneira mais eficiente, mais eficaz. Irmãos, incrível, naquela mesma semana Deus me deu 2 possibilidades de atuação. Um casal queria se casar e o pastor desistiu de fazer o casamento deles, e a gente pôde pastorear e efetuar o casamento daquele casal. E uma agência evangelística me ligou falando que eles estavam com um problema técnico bem na minha área de informática, e eu pude ir até lá, servir a eles, e eles ficaram amplamente satisfeitos de ver o trabalho deles poder continuar ali. Portanto, eu não tenho dúvida de que se nós orarmos a Deus, dizendo: Senhor, qual parte me cabe nesse corpo? Deus irá trazer a cada um de nós algo que não é diferente do que nós somos, mas Ele vai trazer algo que se encaixe com o perfil Enio de ser, com o perfil Alexandre de ser, com o perfil Débora de ser. E vai falar: olha, desenvolve isso, mexe nessa terra, aduba, joga a semente, que daqui a pouco esse negócio floresce. E assim nós vamos trabalhando e crescendo como corpo. Todos são necessários para cada um, e
e cada um de nós somos necessários para que o todo funcione. Portanto, nós podemos ofertar a Deus os nossos dons e talentos. É um ato de louvor a Deus, é um ato de honra a Deus, nós aceitarmos a diversidade que existe aqui nesse ambiente. Sabe por quê? A uniformidade, ela nos mataria, mas a diversidade nos permite viver. Porque cada um de nós tem propriedades particulares, tem perfis particulares que podem ser lapidados por Deus para trabalhar no corpo de Cristo. Em Cristo, isso é possível. Em Cristo, isso é possível. Porque Cristo é o nosso exemplo maior. Cristo é aquele que, na sua jornada e na sua caminhada enquanto nessa terra, ele não foi nas melhores universidades. Cristo não foi nos melhores centros de formação para escolher as pessoas para compor o seu grupo apostólico. Nada contra as melhores universidades e os melhores centros de formação, mas Cristo foi em direção ao leigo, ao simples. Ele foi em direção aos pescadores e pecadores. Ele foi em direção a cobradores de impostos. Ele foi em direção a pessoas que eram ali alijadas da sociedade. E com esse grupo, ele compôs aquele corpo apostólico que é exemplo para nós. E que nos inspira a continuar o seu legado. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Agora, é perfeito? Não é. Uma hora, um membro, ele comete um equívoco, uma falha. E o que todo o corpo faz, então? Vai em direção a esse membro e cobre ele com decoro maior. E cuida das suas feridas e trata dele. É perfeito? Não é. Uma hora um corpo adoece, um membro do corpo adoece. E o que todo o restante do corpo faz? Sente, sofre. Porque se você tem uma inflamação na sua garganta, você percebe todo o seu corpo tremer de febre. Mas a inflamação é na garganta. Mas todo o corpo está trabalhando em função da garganta. Se o dente dói, você perde noite de sono. Mas é o corpo sofrendo em função do dente, querendo o melhor para ele, querendo que ele se restabeleça como dente. Portanto, que nós possamos almejar em nos comprometer com esse segundo T, com o nosso talento, com a nossa maneira de ser nesse corpo de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar nesse sentido? Senhor, são tantos os desafios, são tantas as demandas, são tantas as possibilidades que se nos abrem dia após dia. São tantas as maneiras de enxergar a relevância da igreja para o período que nós temos vivido, Pai. E o que nós queremos aqui, talvez nessa manhã, é despertar o desejo em cada um de nós de tomar parte nessa obra, de lançar, como diz os evangelhos, a mão no arado e querer contribuir em benefício do outro, com os nossos dons e com os nossos talentos. Ah, Senhor, e nesse sentido, nós oramos de fato, Pai, pedindo, desperta isso em nós, Pai, porque nós, como igreja, localmente falando, temos inúmeras demandas, Pai. Ah, Deus, nós precisamos de mais professores, Pai, nós precisamos de mais pastores, nós precisamos, Pai, de mais pessoas dispostas a socorrer, dispostas a atuar na área musical, dispostas a atuar, Pai, na área de missões, Pai. Nós precisamos, Pai, disso para que o seu corpo funcione, Pai, com harmonia e que os seus dons, eles sejam visíveis, Pai, na vida dos nossos irmãos.
porque assim nós somos beneficiados como um todo, Deus. Nos permita fazer isso naquilo que tange a maneira visual de ser igreja, Pai. E naquilo que é invisível, nos permite também sermos igreja, Pai. Exercendo misericórdia para com o outro, exercendo amor para com o outro, exercendo tolerância e acolhimento para com o outro, Pai. Cedendo os nossos ouvidos para que o outro possa derramar a sua dor e que nós possamos ser esse berço, Pai, onde as pessoas são curadas, Deus. Nos ensina a ser hospitaleiros, Pai, a querer passar tardes com os nossos amigos, Pai, a querer acolher ao redor da nossa mesa uma família maior, a colocar mais água no feijão, Pai. Senhor, nos ensina, Pai, a sermos uma igreja relevante, Pai, nesse período que nós temos vivido e ser de fato um corpo que funciona ajustado, Pai. Livra-nos, Pai, como igreja de toda divisão, de toda facção, Pai, de todo partidarismo, Pai, e livra-nos também como nação, Pai, dessa polaridade, Pai, que é nociva, que é odiosa, Pai, e que provoca a morte, Pai, dos seus membros, Deus. Traz sobre cada um de nós, Pai, o seu braço misericordioso, estendido, Pai, abrindo em cada um de nós o nosso entendimento para o Teu Evangelho, Pai. Nós clamamos, Pai, que a começar de nós, Pai, isso possa acontecer, Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Assim nós oramos, agradecemos e aplaudimos mais uma vez o Teu nome, Senhor.